E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso rolê Google Maps de hoje, a gente vai entender um pouco sobre a metropolização do Brasil e também da cidade de Belém, no Pará, já que vamos usá-la como exemplo para a gente perceber vários conceitos e processos da geografia urbana e da urbanização. Apresentadas as nossas metrópoles principais, que são responsáveis por regiões ampliadas de articulação urbana, como o IBE gosta de chamar, vamos para Belém do Pará, para que a gente consiga observar alguns conceitos e alguns processos da geografia urbana com esta metrópole. Vamos lá? Temos aí o estado do Pará, vejam que Belém está no extremo nordeste do estado. Vamos observar na versão mapa. Aí está o estado do Pará, vamos visitar a sua capital. Belém está aqui, ó, às margens da foz do rio Tocantins. A oeste de Belém temos a ilha do Marajó. Portanto, esta área aqui da foz do rio Tocantins é chamada de Baía de Marajó. E este afluente a oeste de Belém é chamado de Baía do Guajará. Belém é banhado, portanto, pela Baía do Guajará, que é formada pelos encontros do rio Guamá e do rio Acará. Todos esses rios e baías afluentes do rio Tocantins. Vamos ver algumas informações a mais sobre Belém. Belém é considerada uma metrópole regional com grande área de influência que se estende por toda a região amazônica, atingindo os estados da região norte. Ela possui 2,4 milhão de habitantes e municípios conurbados. Certo, a gente tem alguns termos aí para a gente observar e entender melhor. Metrópole regional, área de influência e municípios conurbados. Lembram do processo de junção da malha urbana que eu venho falando para vocês a partir das outras metrópoles? Belém também passa por ele. Aqui está a cidade de Belém, que é conectada a Ananindeua, Marituba, Benevides e outras. Observe a mancha urbana da Grande Belém, da região metropolitana de Belém. E afinal, o que é uma metrópole? Vamos descobrir agora. Uma metrópole, ela é a cidade principal de um conjunto com outras cidades e de uma região. Vejamos aqui, ó. Belém, cidade principal desse conjunto, associado a Ananindeua, Marituba e da região amazônica, como a gente viu. Sobre estas regiões, ela exerce uma grande influência devido ao seu grau de dinamismo socioeconômico. O termo metrópole vem de onde? Né? A etimologia do termo vem do grego e remete ao colonialismo, quando a metrópole é a cidade-mãe, né? De Meter e Polis, né? Cidade-mãe do grego, que projeta sua urbanidade em cidades e territórios coloniais, sobre os quais ela exerce funções de gestão. Então a gente tinha no período da colonização Lisboa, né? A metrópole da colônia, e a partir de Lisboa, que era muitas vezes chamada de a coroa, era onde a gente tinha a monarquia portuguesa que controlava o Brasil. Ela exercia o seu poder de influência socioeconômica e de gestão sobre esse território. O Brasil ele passou pelo processo de metropolização e ele tem também muitas cidades que exercem esse poder de influência regional sobre outras cidades. Ananindeua, Marituba crescem por conta de Belém. Se Belém não estivesse aqui, dificilmente Ananindeua ou Marituba ou mesmo Benevides, que está aqui do lado, teriam conseguido crescer. Percebam que Belém ela vai exercer um grande poder de influência sobre todo o estado do Pará, portanto, em boa parte da região amazônica. Nós vimos que o estado do Pará é um estado bem grande, né? E lembremos, a sede do governo do estado está aí em Belém. As eleições para governador, para deputado federal, estadual, senador, são realizadas em todo o estado e elegem representantes para que eles exerçam esse poder de gestão aí da cidade de Belém. Belém também vai ter o aeroporto, que irá conectar o Pará aos outros estados brasileiros. De Belém também a gente tem a região portuária aqui, que a partir da Baía do Guajará entra no Rio Tocantins e consegue se conectar com Manaus ou com Macapá, enfim, fazer esse transporte hidroviário, cortando a floresta amazônica. Ó, ali está o Aeroporto Internacional de Belém. Ó, aqui é o aeroporto, a gente também consegue ver o estádio do Mangueirão, aqui ó, onde jogam o Remo e o Paysandu. Ó, aqui a gente tem o perímetro urbano de Ananindeua, que se conecta ao de Belém.
E justamente por conta dessa conexão de cidades foram criadas as regiões metropolitanas, por conta desse crescimento exagerado e acelerado dessas cidades. Ó, aqui Belém, aqui Ananindeua, aí a gente vai ter várias cidades que se conectam. Ó, a partir dessa rodovia aqui a gente tem até a conexão com Santa Isabel do Pará e Castanhal. Observem aqui na imagem de satélite, Castanhal, Santa Isabel do Pará. Aqui está o perímetro urbano de Castanhal. Vamos entender o que é uma região metropolitana? E aí, o que é região metropolitana? Vamos saber agora. Ó, a região metropolitana é um conjunto de municípios contíguos, ou seja, que estão interligados ou a própria malha urbana, a própria cidade ou por eixos rodoviários, com a integração muito intensa, como certamente ocorre aqui entre Castanhal e Ananindeua e Belém, a gente vai ver isso. Esta integração geralmente se dá a partir de serviços públicos de infraestrutura comuns, sistemas de transporte, sistema de coleta de lixo, por exemplo. Trata-se, portanto, de grandes espaços urbanizados que se apresentam integrados, seja quanto aos aspectos físicos, seja quanto aos funcionais. É uma metrópole que exerce o papel dirigente. Nossa metrópole aqui é Belém, tanto é que essa região metropolitana é chamada de região metropolitana de Belém ou Grande Belém. Aí a gente teve o seguinte, né? Depois da criação dessas 8 metrópoles, em 1973 com o Rio de Janeiro em 74, em 1988 a gente tem a Constituição Federal, ela vai permitir a criação de regiões metropolitanas agora por meio de leis estaduais, passando a não necessariamente seguir o conceito geográfico de metrópole, né? A partir da Constituição de 1988, a região metropolitana será um agrupamento de municípios limítrofes que fazem divisa, com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Com isso, acabam sendo criadas regiões metropolitanas que muitas vezes não têm nem mesmo a metrópole. Essa cidade de uma importância regional que conecta vários municípios. Temos hoje no Brasil 74 regiões metropolitanas, 3 RIDs, regiões integradas de desenvolvimento, e 4 aglomerados urbanos, que seria esse conjunto de associação entre cidades, mas que nenhuma delas é metrópole. Essa administração, gestão dos problemas urbanos em comum é super necessária, porque observemos aqui, eu selecionei agora o perímetro urbano de Marituba. Suponhamos que a pessoa mora em Marituba e trabalha lá em Belém. Aqui, ó, do lado do Mangueirão. Como que ela vai fazer para ir para lá? Ela precisaria pegar um ônibus de Marituba para Ananindeua e um de Ananindeua para Belém, pagando as tarifas de cada um desses transportes. Com a região metropolitana, a gente vai ter um comitê que vai organizar esse processo e criar, ou pelo menos deveria, um sistema de transportes integrados, em que você paga uma passagem só para ir de um município para o outro. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o sistema de metrô que é administrado pelo governo estadual e não pelos governos municipais, conectando São Paulo às cidades vizinhas. E aí, ó, pensemos, se o aumento das regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento, por um lado, demonstra o forte processo de crescimento urbano no Brasil, caracterizado pela tendência à metropolização, né? A gente tem essa cidade principal conectada às suas cidades vizinhas e exercendo um grande poder de influência em toda a região. Por outro, isso expõe o interesse político de autoridades estaduais que contam com a destinação de verbas públicas federais para criar novas metrópoles. Lembremos que há verbas públicas federais que são destinadas à administração dessas regiões metropolitanas. Basta lembrar quando a gente teve a Copa do Mundo realizada em várias metrópoles brasileiras e a gente teve dinheiro federal destinado à construção de sistemas de transporte para integrar esses municípios, para conectar melhor os sistemas de locomoção das pessoas entre essas cidades vizinhas e conectadas. Mas nem sempre a gente tem a criação de uma região metropolitana com uma metrópole. O estado de Santa Catarina, por exemplo, é repleto de regiões metropolitanas e nenhuma delas tem uma metrópole sendo sua sede. Vamos voltar aqui para Belém para a gente conseguir ver esse processo de conexão entre as cidades. E qual é o nome dele, né? Ó, vejamos aqui, a gente já tem o bairro da Castanheira, que fica em Belém, e o bairro da Guanabara, que já fica em Ananindeua. Vamos observar pela imagem de satélite. Ó, percebam aqui a linha também dividindo a Castanheira de Atalaia. Vamos descer lá embaixo para a gente ver se dá para saber onde começa
Ananindeua e onde termina Belém, onde termina Castanheira e começa Atalaia. Ó, só para lembrar que temos aqui, ó, essa linha de divisão entre o perímetro urbano de Ananindeua e Belém. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e acompanhe o próximo vídeo que tá aqui ao lado. Tchau!